Fala, senhoras e senhores. Olha só, tô trazendo um produtinho exclusivo para você que vai fazer o concurso da educação, tá? Especificamente para o cargo de apoio administrativo. Eu tô trazendo aqui uma apostila com mais de 150 questões comentadas. Todas as questões são comentadas e melhor, todas as alternativas são comentadas. É isso mesmo, tá? Para não ficar nenhuma dúvida na hora que você estiver respondendo as questões, perfeito? Normalmente fica aquela dúvida: por que não pode ser a letra B e o gabarito é a letra A? E aí a pessoa só tem o gabarito comentado da letra A. Não, nessa apostila você vai ter o comentário em todas as alternativas para não restar dúvida no seu aprendizado, perfeito? Então, essa é uma apostila com mais de 150 questões da parte específica pro seu cargo de apoio administrativo, tá? Produtinho exclusivo para você com um preço bem em conta. Acesse o link aí embaixo e tem acesso exclusivo a essa apostila. Tamo junto e rumo à sua aprovação. Então, como vocês viram aí, né? Eu tô trabalhando agora com uma apostila, tá, galera? Como foi dito aí, com mais de 150 questões todas comentadas, tá? Focadas exclusivamente na banca do seu concurso, já que a banca deu esse mole de realizar a prova e ter que anular essa etapa por alguns problemas e empecilhos que tiveram, a gente conseguiu definir aí como que vem a cobrança da banca, tá? E aí com isso eu resolvi fazer esse filtro, tá? De toda essa parte específica, de todos os assuntos da parte específica para trazer para você o melhor conteúdo para sua aprendizagem, tá? Ó, jogo rápido, só para você conhecer a apostila é essa aqui, tá, galera? Ó, quando você adquirir, você vai abrir ela, tem uma breve introdução e aí, amigo, não tem perca de tempo, já cai direto para as questões, ó. São, cara, mais de 150 questões. É questão para mais de metro, amigo. E todas as questões, elas vêm divididas por tópico. O que acontece? Você tem as primeiras questões aqui, ó, que são, obviamente, de direito administrativo. Depois que finalizar o tópico de direito administrativo, a gente já cai para o segundo tópico do seu edital, que é o quê? Rotinas de compra. Olha só, já está aqui. Então, fica melhor para você manter as suas revisões, tá? Porque você sabe aonde se situar e está dividido cada tópico. Hoje eu estou a fim de revisar as questões de rotina de compra. Você vai ter como sinalizar e encontrar elas, tá? Dentro da apostila com maior facilidade. E, obviamente, os gabaritos, eles vêm separados, olha só. Eu tenho vários gabaritos aqui que lá na plataforma você vai encontrar, eles estão tudo dividido por tópico também. Ou seja, você vai ter um material de mais rápido acesso para a sua revisão, tá? Para encontrar cada tópico, perfeito? Então, um jogo rápido só para quem adquirir aqui e conhecer, tá? Vai estar dividido assim. Tem a apostila com todas as questões dividida por assunto, entre cada questão que vai encerrando um assunto entrando no outro, e você tem o gabarito de cada assunto. São vários gabaritos separados, tá? Por assunto, para você ter uma melhor, você encontrar, né, com mais facilidade e ter uma melhor revisão na hora de praticar as questões, perfeito? Então, vamos lá agora, vamos partir direto para as questões. Então, vamos lá, galera, ó, questãozinha número 1, para abrir os trabalhos. Olha só, de acordo com Heloísa, vamos direto, ó, os documentos de arquivo são caracterizados por uma série de atributos, guarda isso aqui, tá? Olha só, por uma série de atributos específicos que garantem o que? A sua confiabilidade e o seu valor arquivístico. Olha só. E aí ele vem dizendo, assinale a alternativa que apresenta características, ó. Características que definem os documentos de arquivos que garantem, olha só, a sua autenticidade e o seu valor contínuo, tá? No contexto arquivístico, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Ok? Então ele quer saber aqui as características que garantem essa autenticidade e o seu valor contínuo, tá? O seu valor como um arquivo, ó, como um documento de arquivo. Show? Então olha só, vamos para as alternativas. As alternativas traz assim, ó, a letra A fala funcionalidade, naturalidade, acessibilidade, relevância e unicidade. Galera, não é a alternativa A. Eu vou logo dar o gabarito para vocês e aí, lá ele, né? Olha só, o gabarito é a letra B, tá? E aí a gente vai descrever cada uma dessas características aqui, o que, que elas significam, porque elas sim, tá? É que trazem a autenticidade e o seu valor contínuo, ou seja, que são características, tá? São características do documento de arquivo, perfeito? Então, olha só, aqui a gente tem a autenticidade, a imparcialidade, naturalidade, o interrelacionamento, a organizacidade e a unicidade, tá? O que, que é cada um deles? Olha só, de maneira rápida, a autenticidade
ela significa que é quando você tem um arquivo, tá? Que você tem uma consulta, né? A garantia de que esse documento ele é genuíno e ele também é confiável. Então, a autenticidade é isso. A gente tem a imparcialidade, que nada mais é do que os documentos de arquivo que são gerados sem a intenção de provar algo, tá? Mas, né, como resultado natural da atividade que ele é. Então, isso aqui também tem a ver com a imparcialidade. A gente tem a naturalidade, que indica que o documento ele surge de maneira natural, tá? Durante a execução das funções e de uma instituição ou pessoa, enfim. A gente também tem o interrelacionamento, que isso aqui enfatiza que os documentos eles estão relacionados a outros tipos de documentos dentro de um mesmo sistema, ok? Então é por isso que chama-se interrelacionamentos. A gente tem a organizacidade, que se refere à integração dos documentos com a estrutura e a atividade de cada entidade produtora que tem, tá? E a gente tem a unicidade, galera, que a unicidade nada mais que significa que cada documento ele tem um caráter único dentro do contexto da sua produção, perfeito? Então, isso aqui é o que a gente tem, ó, organizacidade e unicidade, ok? Então, a gente tem aqui como nosso gabarito, letra B, tá? Questãozinha que, na minha visão, ela é um pouco difícil sim, tá? Você decorar essas características não é tão fácil, porque a banca ela mistura muita coisa, tá? Na hora das alternativas, como você pode ver aqui, e na hora realmente pode dar um bololó na sua mente e você não conseguir diferenciar cada coisa, tá? Então o ideal é você repetir várias e várias questões desse tópico, desse jeito aqui, desse formato, para você conseguir decorar isso, tá? Então vamos lá, olha só. Questãozinha número 2, essa já é mais fácil. Quer dizer, mais fácil entre aspas. Eu trouxe umas questões um pouco mais pesadas para a gente dar uma trabalhada agora, tá? Olha só. Número 2 fala assim: os fundamentos da arquivologia são princípios, normas e teorias que orientam a gestão, a organização, a preservação de documentos e informação em arquivos. Esses fundamentos são essenciais para a prática arquivística e para garantir que os documentos sejam gerenciados de maneira eficiente, permitindo o acesso, a recuperação e a proteção das informações ao longo do tempo. Aí ela traz aqui, ó, todas as alternativas a seguir estão corretas, exceto uma, ou seja, qual é a única que traz aqui uma descrição errada, tá? Uma que está equivocada aqui na descrição que ela vai vir trazendo. Então vamos lá. Atenção nisso aqui. Olha só, a letra A fala assim: o ciclo de vida dos documentos descreve as fases que um documento atravessa, desde a sua criação até a sua eliminação ou preservação. Galera, a gente já viu isso aqui 1 milhão de vezes, tá? Isso aqui tá correto. Isso aqui tá correto, porque isso aqui é as fases que a gente tem. Lembra que a gente tem lá o ciclo vital, né? O ciclo de vida do documento, que a gente tem nada mais do que a fase corrente. Deixa eu só ajeitar aqui para abreviar para ficar melhor. A gente tem a fase corrente, a gente tem a fase intermediária e a gente tem a fase permanente. Tá? Então esse é o chamado ciclo de vida, tá? Que a gente tem. Então, portanto, essa alternativa ela tá correta, tá? E a letra B fala assim, ó: o princípio da unicidade. Olha só, a respeito do princípio da unicidade. Estabelece que um documento ele deve ser mantido em uma única versão. Olha só, guarda isso aqui, em uma única versão ou formato dentro do arquivo, o que significa que as cópias ou duplicatas não devem ser mantidas. Galera, isso aqui tá errado, tá? Aqui a gente tem nosso gabarito. Por quê? Olha só, o princípio da unicidade ele refere-se ao fato de que cada documento de arquivo ele é único em seu contexto de produção, obviamente, mas que existem sim, tá? Pode existir sim cópias, tá? Pode existir cópias ou também pode existir duplicatas, tá? Então dizer que o princípio da unicidade ele impede essas cópias, não impede nem essas cópias nem essas duplicatas. Por isso essa alternativa aqui é o nosso gabarito. Gabarito da questão letra B, tá? Tá errado você dizer que é a única versão ou formato e que não permite, ó, significa que as cópias duplicadas não devem ser mantidas. Não, as cópias e as duplicadas elas podem sim, tá? Ser mantidas, elas podem sim existir. Portanto, aqui a gente já tem nosso gabarito. A letra C, obviamente está correta e a letra D também, mas vamos só passar por elas, tá? Como é de praxe a gente analisa cada alternativa. Olha só a letra C. Ela traz assim: o princípio da organizacidade, olha só. O princípio da organizacidade afirma que a estrutura e a organização dos documentos arquivísticos devem
refletir as funções e as atividades das instituições que geram. Perfeito, tá? O princípio da organicidade, ele destaca essa ligação intrínseca que tem entre os documentos de arquivos e as atividades das instituições que as produziu, tá? Que são produzidas. Isso significa que o documento ele não deve ser organizado aleatoriamente, mas sim de forma que reflita a estrutura e a função da entidade produtora, tá? E a letra D fala do princípio da proveniência, que a gente já viu um zilhão de vezes, né? O princípio da proveniência com certeza, isso vai vir na tua prova. Ele diz aqui que estabelece que os documentos devem ser, né, mantidos, devem ser organizados de acordo com a sua origem e o contexto que foram produzidos. Perfeito. Isso aqui descreve também uma pequena parte do que é o princípio, tá, da proveniência. E, portanto, a gente fica com o nosso gabarito ali na letra B, questão 2, tá? Então vamos lá, galera, ó, questãozinha número 3, tá? Olha só. Ela vem trazendo assim, um arquivologista que ela vem contando uma historinha e a gente vai ter que ver isso depois. Olha só. Um arquivologista, ao realizar a tarefa de agrupar arquivos, observou um princípio que respeita não só, olha só, grava isso aqui, tá? Não só a origem dos documentos em que os arquivos devem ser agrupados, mas também a competência e a atividade de quem os produziu, não misturando os documentos de origem diferente. Isso aqui é importante, tá? Não misturando os documentos de origens diferentes. Isso aqui nada menos, né, é do que o princípio, tá, da proveniência. Olha só, falou em não misturar os arquivos, tá? Isso aqui está descrevendo o princípio da proveniência, porque o princípio da proveniência, né, ele fala que os documentos eles devem ser agrupados, né, e organizados de acordo com a entidade ou a pessoa que o criou, tá? E não misturando com outras origens. E isso mantém a relação entre o documento, né, e o criador do documento. Isso é essencial para entender, né, essa questão do contexto da sua criação, ou seja, isso não se mistura, tá? Os documentos não se misturam. Então, portanto, a gente tem como gabarito aqui, tá? Letra C, o princípio da proveniência. A gente tem aqui na letra A o princípio da organicidade, que nada mais é do que a estrutura interna dos arquivos, tá? Que surge naturalmente, né, da função e das atividades da instituição ou da pessoa que os produziu. Ou seja, isso significa que os documentos arquivísticos, eles devem ser organizados de acordo com a estrutura original da entidade, que os criou, obviamente, respeitando essa questão da organização funcional e hierárquica. E a gente tem o da indivisibilidade. Cara, quando falar em princípio da indivisibilidade, você simplesmente lembra que ele tem que ser na sua totalidade. Ele não pode ser fracionado ou separado. Isso tem a ver com o princípio da indivisibilidade, tá? É o único que fala isso. Então, quando vier trazendo alguma historinha, alguma coisinha, alguma descrição a respeito de não separar, de ser dentro da sua totalidade, isso se remete ao princípio, tá, da indivisibilidade. A gente tem o princípio da unicidade, tá? Que isso aqui tem a ver com assim, tem a ver com o documento, né, ele ser único em seu contexto. Mesmo que existam cópias, que pode existir cópias, né? O documento original, ele mantém um valor maior, um valor particular em relação à função e à atividade de quem registrou, tá? O que distingue ele, por exemplo, das cópias, tá? Então, a unicidade tem a ver com isso. E a gente tem o da pertinência. O princípio da pertinência, galera, é o princípio de organização dos arquivos de acordo com o conteúdo dos documentos. Tá? Então você remete a isso. E a gente já viu aqui como gabarito, que a gente tem aqui, tá? Gabarito letra C, princípio da proveniência. A gente já viu esse princípio aqui um zilhão de vezes, tá? Então, pelo amor de Deus, essa descrição aqui falou em não misturar os documentos de origens diferentes, tá? É princípio da proveniência. Vamos lá, olha só, questãozinha número 4. Começa aqui e termina aqui. Olha só. Sobre o conceito e a função de arquivo, assinale a alternativa incorreta. Você tem que ficar atento nisso, pelo amor de Deus, tá? Na sua prova você marca isso aqui para você não dar de cara com a primeira alternativa, ver que ela está correta e achar que fez o gol. Aí você fez um gol contra, tá? Então vamos lá, olha só, sobre os conceitos e a função do arquivo, analise a afirmativa incorreta. A letra A fala que o ciclo de vida do documento é um conjunto de fases que ele percorre desde a sua criação até a sua destinação final. Perfeito. Aqui a gente já viu, tá? Até na alternativa passada, isso aqui é o ciclo de vida, né? Que a gente tem as fases corrente, a intermediária e a permanente, tá? Toda vida eu erro isso. Permanente.
Então isso aqui está correto. A letra B também ela fala assim, ó, as fases são determinadas pelo valor que o documento tem para a organização e para a sociedade. Perfeito. Este valor pode ser primário, ou seja, função administrativa ou operacional de quem originou, né, o documento, ou secundário, função informativa ou cultural do documento que adquire ao longo do tempo. E de acordo com essas características, os documentos são classificados como corrente, intermediário e permanente. Isso aqui também está correto, tá? Então, não pode ser nosso gabarito, porque tanto a letra A quanto a letra B estão corretas e a alternativa está pedindo a incorreta, o enunciado. Olha a letra C. O arquivo corrente, o arquivo de primeira idade ou corrente é aquele que contém os documentos que estão em uso frequente. Falou em uso frequente, tá? Pela organização, realmente está se falando em arquivo corrente, tá? E é a fase inicial da gestão do documento e abrange registros ativos. Perfeito. Então essa descrição aqui ela também está correta. A gente tem a letra D que fala que o arquivo intermediário, ou seja, o arquivo intermediário contém os documentos que já não são, olha só, usados com tanta frequência pela organização, mas ainda precisam ser guardados por um tempo determinado, ou seja, por algum tempo, pelo motivo legal ou administrativo. Perfeito, isso aqui também está descrevendo o documento intermediário, o arquivo intermediário. E a gente tem a letra E que fala do arquivo permanente, chamados também de arquivos de segunda idade, aqui já está errado, ou semi-arquivos, que têm um valor primário residual e estão sujeitos a uma eliminação futura. Não, isso aqui está errado, tá? Isso aqui, olha só, ele descreve erroneamente essa questão do arquivo permanente. Os documentos permanentes são aqueles que são preservados indefinitivamente, devido ao seu valor histórico, cultural ou informativo. E ele não tem valor primário residual, tá? Igual ela vem trazendo aqui, ó. Valor primário residual. Não existe essa descrição aqui, ó. Tem valor primário residual. Isso aqui tá errado. Não tem, tá? Então, a gente tem como nosso gabarito ali a letra... Ou a gente tem como gabarito a letra E, tá? Perdão aqui, ó. Gabarito letra E. Por quê? Porque a alternativa ela tá pedindo a incorreta. Perfeito. A todas as outras descrições, elas estão corretas. Então, o nosso gabarito fica na letra E. Olha essa questão número 5. Vamos lá. Questãozinha número 5, olha só. Analisa afirmativas a seguir e julgue verdadeiro ou falso. Questão boa. Olha só. Primeiro item. O arquivo é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa física ou jurídica nos mais diversos suportes, ao longo da sua existência, que servirão de prova da sua transição ou atividade. Perfeito. Pode botar um V aqui bem bonito, tá? Isso aqui realmente, o arquivo, ele realmente é um conjunto de documentos acumulados por uma pessoa tanto física como jurídica, nos mais diversos, tá, suportes ao longo da sua existência. E esses documentos eles servem sim para comprovar, né, as transações ou as atividades realizadas. E a gente tem o item 2, ó. Apenas as empresas possuem arquivos. Aqui tá totalmente errado, tá, amigo? Vou mudar até a cor aqui, ó. Falso. Isso aqui tá falso, tá? Deixa eu só voltar para cá. Isso aqui tá falso. Por quê? Porque os arquivos eles podem ser acumulados tanto por indivíduos, né, que são pessoas físicas, quanto por empresas, tá? Então, assim, não tem essa questão de apenas empresas. Show? E a gente tem o item 3 que fala que os documentos são registrados nos mais diversos suportes ou materiais e não apenas em papel. Isso aqui também tá correto, tá? Bota um V aqui, ó, bem bonito. Por quê? Porque os documentos eles podem ser registrados, tá, em uma variedade de suporte, não apenas em papel. Atualmente, que a gente tem, né, com o avanço da tecnologia, é comum mais a gente encontrar em formatos digitais, né, questão de arquivos eletrônicos, microfilmes, discos rígidos, entre outros, do que a gente encontrar as coisas em papel mesmo, tá, propriamente dito. Então isso aqui também está correto. E a gente tem o item 4 que fala que a principal finalidade do arquivo é servir a administração, construindo-se com o decorrer do tempo, né, em base de conhecimentos da história. Isso aqui também está correto, tá? A principal finalidade do arquivo é, de fato, servir à administração, fornecendo informações necessárias para a tomada de decisão. E, além disso, né, com o passar do tempo, os arquivos eles constituem uma base de conhecimento histórico. Por isso que, às vezes, eles são movidos por os arquivos permanentes, porque tem seu valor histórico e cultural, tá? Então, a gente tem aqui verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, nosso gabarito aqui, ó, letra D. Perfeito? Essa é uma questãozinha mais moleza. 6, olha só. Leia e analise a afirmativa a seguir. Vamos lá, é para preencher aqui, ó.
Então vamos lá. Os documentos oficiais utilizados no contexto escolar, como certidões, ofícios, memorandos e atas, possuem estrutura e finalidades específicas que devem ser rigorosamente seguidas para garantir a sua validade e eficácia. Então vamos lá. Aí ele vem dizendo uma o quê? Então vamos lá, olha só. É um documento utilizado para a comunicação entre as unidades administrativas internas, caracterizado por sua simplicidade, objetividade. Isso aqui, galera, nada mais, nada menos é do que o memorando, tá? Vou botar só o me aqui. Isso aqui é o memorando, tá? O memorando, ele é um documento utilizado para comunicação entre as unidades administrativas internas e caracterizado, obviamente, pela sua simplicidade e objetividade. Enquanto, olha só, ela diz assim, é um documento que atesta a veracidade. Opa, falou em atestar a veracidade, amigo, a gente está falando aqui de certidão, tá? Certidão. Falou em atestar a veracidade, a gente está falando em certidão, que certidão é um documento oficial, tá? Que atesta a veracidade de um fato registrado em documentos ou registros públicos, tá? E aí, ó, de um documento, fato constante em registros ou documentos públicos, sendo admitido por uma autoridade competente. Perfeito. Então a gente tem como gabarito aqui, ó, memorando e certidão, ó. Gabarito letra A. É o que preenche aquelas lacunas. Mas se você quiser saber, ó, o que que é a ata, o que que é a declaração, vou trazer aqui para você, ó. A ata, ela é um registro formal, tá? De um acontecimento ou decisões tomadas em reuniões ou assembleia, enquanto a declaração, ela não é utilizada para testar a veracidade de ninguém, como vinha trazendo o segundo item, tá? Mas sim é para afirmar ou expor algo de forma oficial. A gente tem também o ofício e a declaração. A declaração a gente já viu. O ofício é um documento formal utilizado geralmente para comunicações externas. Ele também pode ser interno, mas geralmente ele é utilizado para comunicações externas. O que não, né, se alinha com a descrição que ela vinha trazendo, um documento interno. A gente tem a ata, que a gente já viu, a certidão a gente já viu também, o memorando a gente já viu, e o ofício a gente já viu agora também. Então você já viu que o que preenche as lacunas ali, tá? É memorando e certidão, por isso, gabarito letra A. Vamos para a questão 7, olha só. Durante a organização dos documentos de um antigo projeto, um servidor percebe que os documentos foram previamente, tá, reorganizados sem respeitar, olha só, eles foram reorganizados sem respeitar a sequência em que foram produzidos. Para corrigir essa situação e garantir a integridade do fundo arquivístico, o princípio que deve ser aplicado é qual? Esse é um contexto bem legal. Por quê? Olha só, eles tiveram que ser reorganizados, tá? Porque, ó, sem respeitar a sequência em que foram produzidos. Então, ou seja, para corrigir isso a gente usa que princípio? Galera, a gente usa o princípio, tá, da ordem original. Por quê? Porque o princípio da ordem original, ele é crucial para essa questão da organização e a manutenção da integridade de um fundo arquivístico. E ele determina que os arquivos eles devem ser mantidos na sequência em que foram produzidos ou utilizados, preservando a estrutura estabelecida no momento da sua acumulação. E ao aplicar esse princípio, né, a gente garante que a contextualização e a relação entre os documentos elas sejam mantidas. Então, para corrigir isso aqui, para corrigir essa questão da sequência aqui, ó, que não foi respeitada, a gente tem que utilizar o princípio da ordem original. Por isso que o nosso gabarito é a letra D, tá? O ciclo de vida dos documentos é outra situação, a gente já viu que tem a ver com as etapas, tá? Que tem até aquela fase corrente, intermediária e permanente. A gente tem a descrição arquivística, tá? Isso aqui trata-se de um processo de registrar informação sobre o documento para identificá-lo e facilitar o seu acesso. Tá? Embora é importante, mas não tem a ver com a descrição. A gente tem o da preservação, que eu acredito que muita gente aqui talvez fosse querer chutar essa questão, mas isso aqui tá, diz respeito à ação destinada a proteger e manter os documentos em um bom estado ao longo do tempo, tá? E a gente tem a letra E que fala de gestão documental, isso aqui é um sentido bem mais amplo, tá? A gestão documental ela envolve um conjunto de políticas, normas e práticas a serem empregadas em gerir documentos ao longo do ciclo de vida, tá? Inclusive, o ciclo de vida ele está dentro da gestão documental. Na verdade, quase tudo está dentro da gestão documental, tá? Mas a descrição que a gente traz aqui para corrigir isso seria a ordem original, tá? Esse princípio que corrigiria essa questão aqui dessa sequência que foi erroneamente organizada, reorganizada no caso. Então, gabarito letra D.
Olha essa questão 8. Só ajeitar. Questão 8, olha só. Qual é o princípio básico da arquivologia que determina, olha só, a necessidade de preservar a ordem original dos documentos conforme foi estabelecido pelo seu criador e para manter o contexto em que foram produzidos? Putz, velho, a gente acabou de ver isso, não veio? Teve várias questões aí, a gente viu várias questões que traz isso, tá? E, obviamente, se você não marcar aqui o princípio da proveniência, você vai pegar uma pisa, tá? Gabarito letra C, princípio da proveniência, tá? O princípio da proveniência, também conhecido como princípio de respeito aos fundos. Se a banca trouxer respeito aos fundos, é a mesma coisa, tá? Este princípio ele determina que os documentos eles devem ser mantidos de acordo com a sua origem, ou seja, conforme foram organizados por seu criador original, e que no caso isso é crucial para preservar, né, o contexto em que foram produzidos, permitindo que a história e a função dos documentos eles possam ser compreendidos e investigados de forma bem adequada. Então, quando ele traz aqui, ó, necessidade de preservar a ordem original dos documentos conforme estabelecido pelo seu criador e para manter o contexto que foram produzidos, isso aqui trata-se do princípio da proveniência, ok? É isso, tá um pouco ligeiro, meio apressado, sei lá, eu acho que é nervoso. Olha só. Hoje eu acho que deu crise de ansiedade. Vamos lá, letra A. Brincadeira. Olha só. Princípio da temporalidade. Não sei que troço é esse. Vamos lá. Princípio da temporalidade, galera, se refere ao ciclo de vida dos documentos, tá? Indicando o tempo pelo qual o documento ele deve ser mantido antes de ser descartado ou arquivado permanente, ok? A gente também tem um princípio da utilidade. Nunca nem vi. Embora importante para avaliar a utilização dos documentos, esse princípio ele não está relacionado, tá, com a preservação da ordem dos documentos conforme, né, é estabelecida pelo seu criador. Por isso que também não pode ser nosso gabarito. A gente também tem o princípio, tá, da acessibilidade. Esse princípio ele enfatiza a importância de tornar os documentos acessíveis a quem deles necessita e não só o seu criador, ok? Por isso que também não é nosso gabarito. E a gente tem o princípio da veracidade, tá? E o princípio da veracidade ele se relaciona com a autenticidade e a fidelidade dos documentos, assegurando que eles representam verdadeiramente os fatos. Não tem nada a ver com o nosso enunciado, ok? Vamos lá, ó. Vamos para a questãozinha número 9. Olha só. A questão número 9 ela traz assim, ó. Documento permanente é aquele que garante, olha só, ele garante indefinidamente, olha só, indefinidamente a identidade de cada aluno, a regularidade e a autenticidade da sua vida escolar e não poderá, olha só, guarda isso aqui, ele não poderá ser descartado ou inutilizado. Olha só, um bom exemplo, um exemplo do documento permanente. Essa descrição aqui traz a respeito dos documentos permanentes, ó. Então ele quer saber qual dessas alternativas aqui é um documento permanente. Já de cara a gente já vai dar com gabarito, porque lá ele dá, né? Ó. Letra A, tá? Gabarito letra A, histórico escolar. Por quê? Porque o histórico escolar ele é um exemplo clássico de documento permanente. Porque ele reúne as informações fundamentais sobre a vida acadêmica do aluno, como nota, disciplina, né? As aprovações ou reprovações, enfim. E essas informações elas são essenciais para comprovar a formação escolar do aluno e em qualquer momento da vida dele. Sendo, por exemplo, portanto, né, um documento que ele não pode ser descartado. Inclusive hoje, se você passar no concurso, né, e você for tomar posse, você vai precisar do seu histórico escolar. Eu não peguei meu histórico escolar quando eu terminei o meu ensino médio. Ele está lá. Por quê? Porque ele é um documento permanente. Por mais que ele não esteja de forma física, como era guardado antigamente, ele está de forma digital, como é feito hoje em dia. Mas está lá. Ele é um documento permanente e que você, qualquer momento que você puder acessar a escola que você terminou, concluiu o seu ensino médio, esse histórico escolar ele vai estar lá, tá? Então, é um tipo de documento permanente ou histórico escolar. A gente tem a declaração de frequência, e a declaração de frequência, tá? De frequência escolar, ele é um documento de caráter temporário, tá? Ele atesta, né, a presença do aluno em um determinado período, mas ele não necessariamente, né, ele mantém essa informação por tempo indefinido, tá? E por isso ele é considerado um documento temporário. A gente também tem portaria disciplinar, isso aqui, tá? A banca foi longe, tá? Porque isso aqui trata
de normas e regulamentos que podem mudar ao longo do tempo e não precisa ser mantido, por exemplo, por tempo indeterminado também, por isso que é de caráter temporário. E a gente tem a autorização de entrada, que também é um tipo de documento transitório, ou seja, temporário. Ele só serve mesmo para permitir essa questão do acesso de determinadas pessoas em determinados locais. Então não tem nada a ver com documento permanente. E aí a gente tem como nosso gabarito letra A, história escolar, perfeito? Vamos para a questãozinha número 10, olha só. Essa aqui é um pouco grande, mas vai começar aqui, ó, e aí a gente chega lá embaixo no gabarito. Vamos lá. Olha só. Analise atentamente as afirmativas a seguir. Então vamos lá. E aí depois, ó, a gente vai relacionar cada alternativa dessa, ó, com isso aqui, ó. Letra A, letra B, letra C. O que que é o arquivo? O que que é a descrição do arquivo, né? O que que é a noção de protocolo e o que que é as técnicas de arquivamento. Então vamos ler aqui e a gente vai marcando cada uma. Olha só. Refere-se a um conjunto de normas e práticas que estabelecem a ordem e a formalidade nas comunicações, tá? E nas interações. E que descrição é isso? Que descrição é essa, galera? Isso aqui tem a ver, tá? Eu vou botar só o número, ó, letra B. Isso aqui tem a ver com as noções de protocolo, tá? As noções de protocolo estabelecem essas diretrizes para a comunicação formal e as interações dentro de uma organização, garantindo que essas ocorram de maneira ordenada, ok? Então, portanto, a gente tem aqui na primeira descrição, letra B, noções de protocolo, ok? A gente tem no item 2, olha só, que é um sistema organizado de armazenamento de documentos, registros e informações com o propósito de preservação, consulta ou recuperação. Galera, isso aqui nada mais, nada menos, tá? Isso aqui é do que o arquivo, ok? Deixa eu colocar aqui, ó. É o A. Isso aqui é o arquivo, tá? O arquivo, né, que é essencialmente um conjunto organizado de documentos mantidos para serem preservados e consultados conforme a sua necessidade, né? Eles têm aqui tanto os seus registros, informações, com o propósito de preservação, consulta e também recuperação. E aí a gente tem o que sobrou aqui, tá? Que foi o item C, tá? Para técnicas de arquivamento, que ó, se referem aos métodos e procedimentos utilizados para organizar e armazenar documentos de forma sistemática. Então a gente tem na ordem aqui, tá? A gente tem B, A e C. Descendo aqui para as alternativas, olha só. B, A e C. Olha só, gabarito, letra D, perfeito? Gabarito da questão, letra D. E aqui a gente encerra, tá? Mais um bloco de questões, dessa vez aqui de arquivologia, tá? Das primeiras noções de arquivologia. Tem um pouquinho de protocolo também e tem um pouquinho ali descendo para baixo na parte ali de escrituração escolar. Houve um pouco de mistura aqui, mas é por quê? Porque quando você vai filtrar determinado tipo de assunto, né, as questões ela vem às vezes relatando mais de um assunto dentro de uma mesma questão, que é o que aconteceu aqui em 2 ou 3 questões, tá? Mas de forma geral, a gente está trabalhando aqui conceitos gerais da arquivologia, tópico esse muito importante da parte específica do seu edital, que possivelmente vai trazer o maior quantitativo de questões, tá? Na hora de dividir os assuntos, pelo menos foi o que aconteceu na primeira prova e provavelmente é o que vai acontecer na segunda, tá? Então, como é de praxe, se você não é inscrito, se inscreve, tá? Se você não me segue nas redes sociais, elas estão aí, tá? Estavam no início, tá? Estavam no início aí do vídeo e também estão na descrição, tá? Desse vídeo. É Ed Braga 1996, tá? Segue lá também. Dá essa força, dá essa moral. Se você quiser comprar a apostila, tem um link aí também na descrição. Ou qualquer coisa, é só acionar o meu WhatsApp, que também tá aí na descrição. Tem meu grupo exclusivo também, tem um link aí embaixo que eu te aconselho a entrar, que lá você vai ficar a par de cada vídeo novo que sair e também em relação a qualquer notícia desse e dos demais concursos que estão por vir. Show? Tamo junto e rumo à sua aprovação.